Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez uma grata satisfação poder estar com os irmãos, mais uma vez estudando a palavra de Deus, e desta feita nós vamos estar juntos estudando a palavra do Senhor no livro de Josué, que é o livro do trimestre em apreço que nós estamos estudando desde o começo. Graças a Deus por sua bênção sem fim e nos ter dado um trimestre abençoado. De uma forma inusitada, de uma forma diferente, nós estamos estudando a palavra do Senhor através da internet, das videoaulas, e tem sido, graças a Deus, uma bênção dentro da nossa casa. Quero convidar você para participar comigo desta lição de número 13, encerrando este segundo trimestre de 2020. Lição de número 13, renovando a aliança. O texto base que nós vamos usar para a nossa lição está no livro de Josué, capítulo 24, o verso de número 31 a seguir. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Este é o nosso tema da nossa aula de hoje. Antes que a gente inicie a nossa aula, vamos fazer uma reflexão, uma breve rememorização daquilo que nós já estudamos no decorrer do trimestre. Nós vimos o livro de Josué, Tempo de Conquista. Entendemos que o livro de Josué é um livro histórico. Aprendemos que Josué é um livro que traz todo o contexto pós-morte de Moisés e a conquista de Canaã. É um livro dos registros das guerras. Nós vemos também na lição número 2 o chamado de um líder e os preparativos para a conquista. Vencendo os obstáculos, nós poderíamos também mencionar esta lição, vencendo os desafios que foram propostos. Confirmando o concerto, a lição de número 5. O encontro com Deus, capítulo de número 6, a lição de número 6, melhor dizendo. Lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo. Lição de número 8, a batalha contra Ai, ou a vergonha de Ai. A lição de número 9, o engano dos gibeonitas, nós vimos também. A lição de número 10, as lutas dos hebreus nos tempos da conquista. A herança conquistada pela fé foi o tema da lição de número 11. A lição de número 12, as cidades de refúgio, as cidades de proteção do homicida, ela é mencionada e são estabelecidas na lição de número 12. E, por fim, a lição de número 13, a nossa lição em apreço, renovando a aliança. Eu gostaria também, antes de nós iniciarmos na lição e ver aquilo que está proposto para nós hoje, nós vamos, com a ajuda de Deus, ver com os irmãos esses objetivos da lição. Mas antes que a gente entre nesses objetivos, me permita ler aqui na palavra do Senhor Deus o verso 25 desse capítulo 24 que nós estamos estudando. O capítulo 24, verso 25, ele traz o seguinte: E Josué fez concerto com Deus naquele dia, com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué fez concerto naquele dia com o povo e colocou a eles para aquilo como um estatuto em Siquém. Guarde bem esse versículo que nós vamos estar baseando também o nosso comentário baseado também neste versículo sobre guardar o concerto, que é também o tema da nossa aula, renovando a aliança, o voto, o pacto, o testamento, como preferirem. Muito bem. As propostas da nossa aula de hoje, nós vamos estar mostrando como aconteceu a assembleia da despedida e o discurso de Josué lá em Siló. Compreender também como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, os pontos do discurso profético
a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. E também aprender um pouco de história recente do Estado de Israel, do país de Israel. Como está os conflitos, as perspectivas, como se deu os fatos que aconteceram. Nós vamos encontrar agora fechando o livro de Josué, já no fechamento das cortinas do livro de Josué, convidando o povo para uma reunião solene. Esse ajuntamento, ele vai explicar ao povo, aquela geração que estava ali aos seus cuidados, já não mais aquela geração que havia saído do Egito, e muito menos aquela geração que era pós saída do deserto. Já muitos daqueles que saíram do deserto, que tomaram posse da terra prometida, já haviam falecido. Agora, era uma nova geração, uma nova população que estava ali se reunindo. Observemos que há dois lugares de encontros, Siló e Siquém. Siló é onde estava armado o tabernáculo, a tenda da congregação, estava ali. Ali, a Bíblia menciona o último acampamento onde fora montado o tabernáculo do Senhor Deus. Siquém era o local de reunião. Josué estava ali diante do povo, convidou a todos para participarem deste momento que ele vai se despedir do povo, vai preparar o povo para mais conquistas, e a gente sabe que isso não aconteceu. E antes que ele parta, ele faz um novo pacto. Ele faz uma nova aliança. É o que lemos no versículo de número 25. E assim fez Josué concerto. Renovou os votos. Ele novamente faz um novo concerto. Ele toma uma pedra, uma grande pedra, como um memorial, uma estela, um pacto visível, e coloca diante do povo para que o povo, todas as vezes que olhassem para aquela pedra, lembrassem do pacto que eles fizeram com Deus, renovando os votos de servir ao Senhor fielmente, renovando os votos de serem fiel a Deus, porque Deus, Josué dizendo, lhes fora fiel em tirá-los do Egito e introduzi-los numa terra boa que manava leite e mel. Josué faz essa renovação do concerto e importou a Israel um duplo concerto. Uma duplicidade no concerto. Os israelitas se comprometeram a servir unicamente ao Senhor, e foi um pacto permanente. E ali houve um pacto mútuo, tanto da parte do Senhor Deus, como também por parte do povo de Israel. Esse novo concerto estava estabelecido nisso. Sejam fiéis ao Senhor Deus, porque o Senhor Deus foi fiel a vocês. Nós estamos vendo ali uma prefigura do novo concerto. Nós estamos vendo neste episódio do capítulo 24, já no encerramento das últimas palavras de Josué, uma prefiguração do novo concerto onde nós estamos inseridos. Por quê? Porque mediante a morte de Cristo, o crente também ele se compromete em seguir a Cristo e se arrepender dos seus pecados mediante a fé e a obediência. E Deus, por sua vez, se comprometeu a ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, e nos conduzir até o lar celestial, até a Canaã celestial. Assim como aconteceu com Israel no Antigo Testamento, acontece conosco também nos dias atuais. Primeiro veio Deus até nós com misericórdia e graça e estabeleceu as condições do novo concerto. Nós, como o Israel dos tempos antigos, devemos viver segundo os princípios deste concerto. É assim que está pactuado.
E o nosso pacto é maior. O nosso pacto é um compromisso maior, porque foi testificado com sangue. O Josué usou uma pedra. Aquela pedra era uma tipologia de Cristo. Mas, para nós, não existe mais a tipologia. O Cristo de Deus, o Senhor, o Verbo encarnado, ele mesmo pactuou no seu sangue o novo concerto, a nova aliança. Daí a importância que nós dispomos deste pacto. Daí a necessidade em sermos fiéis, obedientes ao Senhor Deus. É um pacto de sangue, o sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. Neste nosso novo pacto, é necessário que faça-se os votos costumeiramente. Esses votos de renovo, de aliança, está na nossa Santa Ceia. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, com esse propósito, arrependimento, obediência, temor a Deus, apartando-se do mal, tomando a ceia dignamente, nós estamos sendo fiéis ao Senhor Deus. Nós estamos cumprindo a nossa parte no pacto. Ora, eu sei que Deus também tem cumprido a sua parte nesse pacto. Não tem nos desamparado. Mesmo em situações de calamidade, mesmo em situações de pandemia como essa que nós estamos vivendo, o Senhor Deus não nos desampara. Ele cumpre cabalmente as suas promessas. Ele prometeu, no último versículo de Mateus, capítulo 28 de Mateus, ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E nós sabemos, através do Espírito Santo, que esta promessa é verdadeira. Daí a nossa importância em não nos esquecer, não deixarmos sermos seduzidos pelo pecado e pelo mundo que tão de perto nos rodeia, e sempre estar renovando os votos, renovando o pacto. Pois bem, a aliança com Deus, ela vem desde tempos imemoriais. Se os irmãos observarem na agenda de leitura da semana, os irmãos vão encontrar aí a aliança de Deus com a família de Noé, na segunda-feira. Na terça, a aliança de Deus com Abraão. Na quarta, a aliança de Deus com os patriarcas. Na quinta, a aliança de Deus com Moisés. Na sexta, a aliança de Deus com Josué. E no sábado, Jesus, o fiador de uma melhor e maior aliança. Deus fez várias alianças com o homem. Deus, desde o princípio, faz esses pactos. A aliança é um símbolo de memória. É para que a gente nunca esqueça que nós temos um pacto. Nós fizemos um tratado, um acordo. Nós fizemos um testamento com alguém. Essa, por exemplo, na minha mão, é que eu tenho um compromisso com uma outra pessoa que é parte dessa aliança. Através do sangue de Cristo, através da fé neste sacrifício, nós temos um pacto com Deus. Porque Ele, Deus, se doou em nosso favor. Entregou-se por nós quando nós éramos terrivelmente pecadores. E Deus, desde o princípio, faz esses pactos com o homem. O primeiro pacto foi o pacto adâmico. Nós não vamos ter a esses pactos porque não é esta a proposta da nossa aula. Mas eu estou só mencionando. Primeiro pacto adâmico. Segundo pacto, o pacto abraâmico, que era um dos patriarcas. O terceiro pacto, o pacto mosaico, ou melhor, noético, com Noé, o pacto com Noé. Depois o pacto com Moisés, e aí se entende também esse pacto de Josué, Depois ele fez um pacto davídico, um pacto messiânico, uma linhagem davídica. O pacto de Jesus Cristo e a sétima aliança, que é o sétimo pacto, ainda está por vir. Muito bem. Então, de tempos em tempos, Deus faz esta renovação dos votos. Uma renovação
espiritual, uma nova fé nos homens, um novo pacto está sendo estabelecido. Podemos até imaginar que, de repente, através desse flagelo que assola a humanidade, é uma nova visão, como diz os seres, né, os homens estão dizendo, que é um novo normal. Quiçá isso não seja um novo pacto que Deus está estabelecendo para a sua igreja. Deus tem os seus meios de agir e de corrigir e de, é claro, fortalecer a sua igreja. E esta situação calamitosa em que o mundo todo, a humanidade está vivenciando, certamente é um novo pacto de lembrança, de trazer à memória quem de fato é o Senhor. Vamos deixar de lado o humanismo, o hedonismo, as ideologias fugazes e terríveis que os homens inventam. Eu entendo, Eliseu, entendo que é um pacto de volta para o Calvário, porque o homem esqueceu quem era o seu Criador. De volta para Deus. Podemos assim dizer. É uma lembrança, é trazer à memória quem é que está no controle total e absoluto da história. O nosso Deus. Nós temos, ainda dentro da proposta da lição, alguns comentários que Josué é mencionado pelo nosso autor. Josué se reúne com o povo em Siló, que é uma das nossas menções aí no tópico 1, subitem 1. Josué reuniu o povo em Siló. Josué faz um discurso. Nesse discurso, ele, num ato de amor e zelo, ele vai trazer à memória do povo os grandes feitos do Senhor Deus e aquilo que ele esperava do povo. Ele vai mostrar que a justiça de Deus ela é implacável, embora o povo tenha sido infiel, Deus permaneceu fiel e Deus trouxe muitos flagelos sobre a nação de Israel com o objetivo de corrigi-los. Mais uma vez, eu faço menção deste flagelo que assola o mundo, é uma forma de correção da parte de Deus para com a igreja do tempo moderno. O tópico 2 traz a despedida de um líder, esta aliança renovada, que é o assunto da nossa aula, renovando a aliança, renovando os votos, renovando o pacto. Josué usa como memorial, como já disse, é o subitem 2, do tópico 2. Josué faz uma profecia e ele chama o povo a servir ao Senhor, como ele e a sua casa fariam. E diante daquela proposta do povo, o Senhor Deus, sendo aliançado novamente como Deus verdadeiro de Israel, Josué escreve o pacto no livro da lei de Deus. E ele tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo dos carvalhos que estava junto ao santuário do Senhor. Josué 24 e 26. O livro encerra com a morte de Eleazar e Arão, que também fora sepultado ali no outeiro de Finéias, de que ele comprou ali nas montanhas de Efraim. E aí fecha-se o livro de Josué. O tópico 3, ele já dá um salto para a modernidade, dá um salto para o futuro. Vai trazer o nascimento de uma nação, e nós sabemos que isso veio a surgir no ano de 1948, no dia 14 de maio de 1948. E nós vamos falar um pouco agora dessa história da criação do Estado de Israel, cumprindo a profecia bíblica de mais de 1.800 anos. Essa parte do terceiro tópico é história moderna, história que traz a criação do Estado de Israel. Nós vamos encontrar nos registros da história o movimento sionista. O movimento sionista começa já no final do século XVIII, ingressa no começo do século XIX. O que era o movimento sionista? Era, dado a perseguição dos judeus ali na Europa,
os judeus não tinham terra. Eles ainda estavam dispersos entre as nações. Estavam ainda na diáspora, espalhado em vários países. Áustria, Alemanha, Bélgica, Polônia, enfim, estavam espalhados ali na Europa. Surge esse movimento sionista, com a ideia de colocar a nação de Israel na terra, que de fato era deles. Eles haviam perdido as suas terras quando os otomanos, os turco-otomanos, tomaram as suas terras. Depois a Inglaterra se apoderou daquelas terras e, por fim, a Inglaterra tinha um período de vigência sobre a dominação daquele pedaço de terra que era Israel, que hoje é a atual Israel, né? Nesse movimento sionista, os grandes magnatas, banqueiros, homens ricos, judeus, começam a financiar movimentos para que Israel seja reestabelecido na terra. Final da Primeira Guerra Mundial, 1918, esse movimento surge com muito forte, uma força total. E há vários levantes, muitos países islâmicos, vários países árabes, não queriam que essa terra fosse dada aos judeus, porque de onde vai sair essa terra? Onde esse povo vai ser instaurado? Onde esse povo vai ser estabelecido? Era essa a visão. Por fim, veio a Segunda Guerra Mundial, e nós todos sabemos e conhecemos a história, a mortandade, a hecatombe dos milhares de judeus que foram exterminados nos campos de concentração nazista. Surge nesse período a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU é que vai agora mediar, através dessa organização dos países, onde seria estabelecido as terras, o país de Israel. Ora, no lugar de sempre, onde sempre fora a terra dos judeus. Mas havia um problema, estava cheio de palestinos ali. Os palestinos, a gente sabe que são árabes. E os dois não se comunicam, nem judeu e nem árabe. Naquela data abençoada, eu aqui agora quero conjecturar o político que presidiu aquela reunião solene. O comentarista da nossa lição, ele não menciona aqui quem era o presidente daquela reunião. Mas eu quero informar os irmãos que era um brasileiro. As nações estavam divididas. Os grupos árabes, os países que apoiavam os árabes, não queriam a aprovação da criação do Estado de Israel. Então houve um empate entre as nações que compunham a ONU naquela ocasião. E coube a um político brasileiro que presidia a sessão, um homem chamado Oswaldo Aranha. Até hoje existe lá em Israel um museu em memória a este abençoado brasileiro. Eu creio que naquela ocasião, e aqui é onde eu faço a minha conjectura, eu creio que coube a ele o voto de Minerva, o voto decisivo. Eu creio que naquele momento ele se lembrou da promessa de Deus a Abraão, ali no capítulo 12 de Gênesis. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí, esse político brasileiro, ele dá o voto a favor da criação do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Estava concretizada a profecia, estava realizado a palavra do Senhor Deus através do profeta. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ele escreve perfeitamente a história do homem no contexto geral. A partir de então, a nossa lição traz algumas guerras. A Guerra dos 6 Dias, a Guerra dos países em derredor, Egito, Síria, Líbano, que não queriam que esse Estado fosse criado.
O certo é que esse país, Israel, que acabara de nascer, estava prestes a sucumbir. Lembram-se da mortandade dos meninos lá em Belém? Porque a igreja estava prestes a nascer, lembra? Jesus veio para dar um nascimento da igreja, e aí o Herodes o Grande, Herodes o Magno, lembram? Ele mandou matar os meninos todos, abaixo de 2 anos ali em Belém. Essas nações foram que meio que com o pensamento de Herodes, eu diria satânico, diabólico, e o que fizeram? Quiseram matar o país recém-nascido. O recém-nascido, bebezinho, pequenininho, Israel, agora se vê cercado por exércitos terríveis que o queriam matar. Mas nós vemos, mais uma vez, a intervenção divina nesse negócio. A história registra que 350 soldados, que era o que compunha o exército americano naquela época, foram capazes de rechaçar o ataque dos países inimigos. É claro, houve uma intervenção divina, primeiramente, mas uma intervenção militar de outros países, e eles não conseguiram destruir o Estado de Israel. Não conseguiram acabar com a nação de Israel. De lá para cá, já se fazem mais de 70 anos, nós vemos aí o nascimento de um país abençoado por Deus, que domina várias tecnologias de ponta no mundo, porque é um país que tem a bênção de Deus. É um país que é constituído pelo povo de Deus. É claro, nós não podemos deixar de citar que a bênção do Senhor Deus também está sobre o nosso país. Aqui não existe os grandes cataclismas da natureza. Terremotos, furacões, ciclones, tornados. É um país onde Deus ordena a bênção. É o país onde está a maior produção mundial de carne e grãos. É o país com a maior extensão de terra cultivadas do planeta. É um país riquíssimo. É claro, é mal administrado, é mal governado, isso é certo. Mas nós somos um país abençoado por Deus, onde tudo que se planta, nasce. É uma bênção. Estamos aqui nesse país onde Deus ordenou a sua bênção, um movimento pentecostal que surgiu lá com os idos de 1910, um país abençoado por Deus, onde despertou, ô glória, o movimento pentecostal, que hoje é um dos maiores movimentos cristãos do planeta. A igreja onde nós servimos ao Senhor, a Assembleia de Deus. Vejam que é um país que está abençoado por Deus também. Nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Daí a importância dessa lição. Nós aprendermos que é preciso renovação constante. Rememorar que nós temos uma aliança eterna com um Deus eterno. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, lembre-se sempre, no decorrer dos dias, no decorrer da sua vida cristã, você tem um pacto, você tem uma aliança com Deus. E Deus é fiel nas suas promessas, Ele tem dentro de você a terceira pessoa dele, o Espírito Santo, que te ajuda nos dia a dia dessa vida dessa peregrinação terrestre por onde nós estamos. Meus irmãos, certa e boa é esta palavra, que Deus é o nosso ajudador. Fiquem todos na paz do Senhor, Deus abençoe, muito obrigado por assistirem a esta boa aula, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.